Bom, a gente fala agora sobre o ataque em Nova York. O presidente Donald Trump mandou endurecer os vetos a estrangeiros após o atentado. 5 argentinos e um belga estão entre os 8 mortos. Um caminhão invadiu uma ciclofaixa, uma ciclovia. Está conosco, nós convidamos para falar sobre esse assunto o cientista político, professor de Relações Internacionais da ESPM, Eni Ozzy Kukier. Professor, bom dia, como sempre, obrigado pela gentileza. Bom dia, Thiago. Bom dia, José Val, Vila. Bom dia a todos. Professor, a questão é a seguinte: por enquanto, pelo menos oficialmente, não houve uma tentativa de se assumir essa autoria do atentado, não houve qualquer comunicação do Estado Islâmico. Mas eu pergunto para o senhor, é uma possibilidade de um lobo solitário, alguém que agiu como outros já agiram, por exemplo, em Berlim, em Barcelona? Thiago, não temos essa confirmação ainda, mas algumas pistas indicam que sim, pode haver alguma ligação com o Estado Islâmico ou com o fundamentalismo islâmico, enfim. Agora, esse termo, esse conceito do lobo solitário, hoje ele está sendo bastante questionado. A ideia inicial de quando se pensou no lobo solitário era alguém que agia por conta própria, completamente incentivado, simplesmente um dia acordava e eu simpatizo com essa ideologia, eu vou lá e vou fazer um ato dessa natureza. Agora, o que nós temos visto, na verdade, é que isso não é um fato isolado, que a pessoa acorda ou que ela começa a simpatizar com uma ideologia e faz isso. Na verdade, a maioria desses ataques, desses indivíduos supostamente agindo sozinhos, eles tiveram um belo de um contato, foram expostos a isso, conversaram muito com outros membros da organização, seja pela internet ou grupos locais. Então, a ideia de que é um lobo solitário hoje é bastante questionável. Talvez não existam lobos solitários. Mesmo aqueles que tenham simpatizado ou tentaram fazer alguma coisa sem o apoio maior de mais pessoas ali, eles foram expostos ou eles tiveram um contato com alguém da organização. Então, hoje, nessa era da internet, é muito fácil você ter esse acesso. E não dá para a gente dizer que essas pessoas estão simplesmente fazendo isso por conta própria. E, professor, o senhor acha que, a partir disso, o governo americano, como o próprio presidente Trump já começa a indicar, será que o governo americano vai endurecer mesmo a entrada dos estrangeiros? É um pretexto, entre aspas, que ele tem agora para agir como ele vem fazendo ou vem falando desde o começo do mandato? É uma solução simplista, isso não vai resolver o problema, não são todos os estrangeiros só que cometem esses crimes. Você tem pessoas que estão ali dentro que podem ser radicalizadas. Nós vimos uma série de modelos de ataques ou de exemplos de outros ataques dessa natureza, que são pessoas que já estão dentro da sociedade, já estão inseridos, segunda geração de imigrantes, ou mesmo americanos, que são radicalizados. Então, isso não é uma solução, né? A questão da imigração não vai acabar com esse tipo de problema ou de violência. Inclusive, é uma violência que faz parte do século XXI, né? Você pegar um carro, dirigir, atravessar, nós estamos vendo eventos como esse repetidos em vários lugares do mundo. E a imigração, ou tentar conter ou proibir pessoas de entrar no seu país, não é a solução. É um novo tipo de violência que a sociedade, né, no mundo atual vai ter que aprender a lidar. Se a gente comparar o número de pessoas que morrem, né, ou que morreram num ataque de ontem, versus o número de pessoas que morrem atropeladas, por exemplo, por ano nos Estados Unidos, foram 6 mil pessoas ano passado, comparado a 8 até agora, o número de mortos. Então, quer dizer, o terrorismo ele faz muito barulho, né? Ele vem para aterrorizar. O objetivo dele é causar esse pânico e provocar, certas vezes, esse tipo de resposta superficial, mais populista, que não necessariamente vai lidar com o problema. Sim. Mas a sociedade precisa estar acostumada a entender o que são as ameaças do século XXI. Mas e o terrorismo é uma delas. Professor Vila. Deixa eu perguntar uma questão, na verdade, que se desdobra em duas para o senhor. Quer dizer que o mundo, primeiro, tem de aprender a conviver com o terrorismo? Segundo, quais são as questões estruturais que podem enfrentar ou diminuir o terrorismo? Porque
como na sua exposição, fica claro que realmente é um problema muito complicado. Na Europa, muitas dessas ações são de imigrantes de segunda geração, tal, né? Não é o caso desse atentado nos Estados Unidos. Precisam ver se foi um atentado mesmo, mas pelas primeiras informações. Quer dizer, como conviver com o terrorismo? Segundo, como enfrentar as questões estruturais que geram o terrorismo? Vila, você tem esse ponto realmente muito complicado. Diria que nós temos algumas coisas que podem ser feitas. Primeiro é impedir que existam paraísos, né, santuários para essas organizações se proliferarem. Então, fisicamente, não pode existir o controle do território, seja no Afeganistão, né, quando a Al-Qaeda estava lá, ou seja o Estado Islâmico dentro do Iraque ou da Síria. Então, precisa se perseguir e ir atrás desses bandidos, né, dessa loucura que eles propagam. O segundo lugar que precisa ser combatido é dentro do mundo digital. Então você precisa combater os santuários digitais onde eles estão operando, porque o recrutamento, essa lavagem cerebral, esse contato, essa exposição e essa disseminação dessa ideologia, ela acontece nesse universo digital. Então também precisa se perseguir isso. A terceira é combater essa ideologia. Ela tem uma narrativa, ela conta uma história e ela vai trazendo e atraindo simpatizantes, seja perpetuada, né, ou exposta pela internet ou não, mas é uma ideologia, é uma narrativa que precisa ser combatida. Precisa ter uma contranarrativa, uma outra opção para esses jovens que acham legal, interessante, se juntar e se matar e se explodir por essa causa. E por último, existe um ambiente doméstico, uma realidade ali de você trazer uma segurança, que uma sociedade, quando ela começa a entrar nessa polarização, ela pode estar propagando, né, propiciando esse ambiente negativo. Do ponto de vista da segurança, a gente falar que vai ser possível evitar que esse tipo de ataque, alguém com uma faca dentro de uma cidade, alguém pegue um carro e atropele pessoas, isso é muito complicado em cidades grandes. A gente pode fazer o quê? A polícia pode começar a colocar proteções nas calçadas, fazer perímetros, cercar áreas, né? Fazer pontos de checagem com comandos, coisas desse tipo, mas não vai ter segurança 100%, né? Então tem que combater isso numa escala maior, mas mesmo assim sempre vão existir as peças pequenas ali. Ok. Professor Eniio Zicuquer, cientista político, professor de Relações Internacionais da ESPM, mais uma vez, obrigado pela atenção. Bom dia, professor. Obrigado, um abraço a todos.